Olá Papi Blue! Olá Mami Blue! Tratemos nesse vídeo acerca da enfiteuse, um dos direitos reais em coisa alheia. Vamos à enfiteuse? Tratar sobre a enfiteuse não é tão simples, até porque ela não é tão presente em nossas vidas. Para início de conversa, são duas. Existem duas enfiteuses. Tem a enfiteuse de direito administrativo e a nossa, a enfiteuse civil, tratada pelo direito civil. A enfiteuse administrativa, ela é tratada em leis federais. Essas aí. E a nossa enfiteuse, a enfiteuse civil, aquela que eu vou tratar aqui, pasmem, ela é regulada pelo Código Civil de 16. Note que eu falei Código Civil de 1916, eu não falei Código Civil revogado. Por quê? Porque algumas das partes do Código Antigo ainda estão vigendo. Por exemplo, a enfiteuse. Então, no Código Civil de 16, esses artigos aí tratam da enfiteuse. E ela está referenciada, indicada, prevista no novo e atual Código Civil. Está aí o artigo. O problema é que o novo Código Civil, ao prever a enfiteuse, é justamente para dizer que não pode haver novas enfiteuses. Nosso código entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. O instituto que você aprende comigo, portanto, está mantido para as enfiteuses que já existiam. Mas se você quiser hoje constituir uma enfiteuse civil, não pode. Então estamos tratando sobre algo que ainda existe, mas não mais haverá novos institutos. A enfiteuse, e note que eu ainda nem disse o que é, né? Nem para que serve. A enfiteuse é muito antiga, mais até do que o nosso país. Veio importado para cá. E você já ouviu falar nela, apenas não está ligando o nome à pessoa. Você lembra dos feudos? Os feudos lá da Idade Média? Enfiteuse. Você lembra das capitanias hereditárias? Capitanias hereditárias, a história do Brasil? Enfiteuse. Enfiteuse também é chamada de aforamento ou emprazamento. Aliás, com esse nome aforamento, justifica até o nome do documento que os donatários das capitanias hereditárias recebiam. Você ainda lembra? Carta de foro. Carta de foro, lembra? Pois é, porque era aforamento. Vamos à função. Enfiteuse é usada para ocupar terra nova. Ocupar terra nova. Para povoar. Acho que isso até explica por que ela já não é mais tão usada e por que não se justifica mais a sua manutenção, né? Funciona assim. Você recebeu um latifúndio, você recebeu uma extensa área de terra. O que você vai fazer com isso? Você não sabe plantar nem feijão em pires com algodão. Você não vai plantar. Vai alugar? Não vai ter quem queira, não vai ter quem pague. Vai lotear então, temos até um vídeo sobre isso. Vai fazer um... Chutei aqui. Vai fazer um condomínio de lotes. Você não tem dinheiro para fazer loteamento. Então não faz nada. Se você não fizer nada, vai ser invadido e vão usucapi. E agora? É aí que entra a enfiteuse. Você institui uma enfiteuse com enfiteutas, também chamados foreiros, e você ocupa essa área. Ocupa. Até um dia você, bem mais velho, ou então sua próxima geração, decide o que fazer com aquilo ali. Então a enfiteuse é, portanto, usado para povoamento, para ocupar áreas. Ainda hoje nós temos enfiteuses civis, por exemplo, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ainda em terrenos aforados da época da família real, assim como em Petrópolis,
também do Rio de Janeiro. Inclusive, não sei se você sabe, tem áreas de Copacabana, né? Copacabana, Rio de Janeiro, que são enfiteuses da União. Aliás, eu amo o Rio de Janeiro. Falei. Então, é isso que é a enfiteuse. Não é um aluguel, porque não tem função econômica, não tem função de gerar fruto, de se ganhar dinheiro com o terreno aforado. Tem função de povoamento. Sim, algo é pago para manter o vínculo entre quem está ocupando e o dono. Agora que você já sabe para o que serve a enfiteuse, qual é a função dela, já sabe que ela tem mais valor histórico do que prático, vamos ao mecanismo da enfiteuse. Olha só, esse aqui é você, proprietário de uma extensa área. Você acabou de receber isso aqui, um latifúndio, uma extensa área, e quer ocupar isso aqui. Então, você vai fazer um contrato de enfiteuse com alguém. A partir do momento em que se constitui uma enfiteuse nesse imóvel, você agora é chamado de aforador, emprasador ou senhorio direto. Você vai ter o domínio direto do bem. Vai continuar dono, mas não mais terá a posse direta. Portanto, vai ficar fora desse imóvel. Quem vai ficar nesse imóvel, quem vai ficar ocupando aqui, ó, é essa pessoa. Essa pessoa aqui é chamada de enfiteuta, também chamado de foreiro. Então, esses são os sujeitos da enfiteuse. Aqui, ó, aforador, emprasador, proprietário e o foreiro ou enfiteuta. O imóvel é chamado de bem enfitêutico ou então terreno aprazado, emprazado ou ainda terreno aforado. São vários nomes porque o Instituto é muito antigo. Então, ao longo do tempo, foi ganhando novos nomes. Esse imóvel é terra nua, é terra crua, é terra virgem. Tanto que a lei fala, é um terreno inculto e não edificado. Então, nós temos aqui, ó, bem enfitêutico, foreiro, o enfiteuta, e o aforador. São os elementos. Todos os anos, uma vez ao ano, olha só, esse foreiro vai pagar um valor para o proprietário. Esse valor é chamado de foro ou pensão anual. Foro ou pensão anual. Antigamente, classicamente, também era chamado de cânon. Então o nome disso é cânon, foro ou pensão anual. Todos os anos, esse foreiro paga para o dono. A lei não diz qual é o valor. É o valor livremente pactuado no contrato. Lembre-se que se eu estou falando que isso é um direito real, esse contrato óbvio foi levado a registro. Registro de imóveis, onde está a matrícula desse imóvel. Se esse bem vale mais do que 30 vezes o salário mínimo, então lembra, vai ter que ser por escritura pública. Está lá no 108. Então assim fica a relação deles. Não tem prazo. Inclusive no código antigo se diz que a enfiteuse ela nasce para ser perpétua. Ela nasce para ser perpétua. Não significa que ela será, mas ela nasce para ser sem dia, sem prazo, né? E esse enfiteuta, ele pode transferir a enfiteuse. Pode transferir intervivos, ele pode vender, pode doar a enfiteuse para outra enfiteuta, ou pode ser causa mortis. Ele falece e o herdeiro dele herda a enfiteuse. Sempre que tem uma transferência da enfiteuse, um novo valor é pago para o aforador. O aforador recebe na transferência um valor chamado laudêmio. Laudêmio. Então, foro, pago uma vez ao ano pelo uso do bem. E laudêmio,
pago quando houver transferência da enfiteuse. Esse laudêmio é livremente pactuado no contrato de enfiteuse, aquele que está registrado. Mas o nosso código diz o seguinte, nosso código, o Código Civil de 16, caso não tenha sido pactuado valor algum, será de 2,5% referente ao valor da transação. Lembre que mesmo que se for doação, vai ter um valor do bem, né? Um valor declarado do bem. 2,5% é o valor do laudêmio. Então, quais são os dois pagamentos referentes à enfiteuse? Foro, laudêmio. Foro uma vez ao ano, laudêmio na transferência. Esse foro aqui eu tive pesquisando, no que tange as enfiteuses federais, né, gira em torno de 0,6% sobre o valor declarado, sobre o valor fiscal do bem. Mas pode ser livremente pactuado. Então vamos aqui remontar a nossa enfiteuse. Temos aqui o enfiteuta, tem a posse direta, também chamado de domínio útil. Como se previu que seria para durar muito tempo mesmo, né? Antigamente se falava perpétua. Então, na verdade, o próprio domínio, a propriedade seria desdobrada. Então, ele teria o domínio útil, ao passo que aqui o aforador teria o domínio direto, né? Seria o equivalente hoje à posse direta e à posse indireta. Eles têm direito mútuo de preferência. Significa que se por um acaso o dono, esse aforador, quiser vender o imóvel, tem que dar preferência à venda ao foreiro em igualdade de condições. E se o foreiro quiser vender a enfiteuse, tem que dar preferência para o dono do imóvel. Essa preferência tem que ser exercida em até 30 dias depois de notificado. Pode haver subenfiteuse e coenfiteuse? Pode não. Podia. Porque o novo Código Civil também proibiu nas enfiteuses ainda existentes a subenfiteuse, que funciona assim. Na subenfiteuse, esse enfiteuta institui novas enfiteuses aqui. Então esse aqui será o subenfiteuta. Era possível. Assim como a coenfiteuse, mais de uma enfiteuse ao mesmo tempo em um bem instituída pelo foreiro. Instituiu uma enfiteuse para mais de um enfiteuta, o nome disso é coenfiteuse. Era plenamente possível. Bom, desde o próprio Código Antigo, que se quis extinguir a enfiteuse do nosso ordenamento. Porque ela é antiga, ela é vetusta. Gostei dessa palavra, vetusta. Então se quis excluir a enfiteuse. Tanto que o próprio Código Civil Antigo já previa a possibilidade de resgate. Resgate ocorre na situação onde o enfiteuta, pagando determinado valor ao dono do imóvel, ao aforador, se tornaria dono do imóvel. E esse direito, chamado direito de resgate, é um direito potestativo do enfiteuta, ou seja, se ele quiser resgatar, se ele quiser se tornar dono do bem, o dono do bem seria obrigado a vender o bem para ele através do instituto chamado resgate. Bom, quanto às formas de extinção da enfiteuse, são aquelas que eu me referi no vídeo anterior. Perecimento do bem, fim do prazo, bom prazo não vai ter, né? Pode ocorrer o resgate, como eu acabei de falar, pode ocorrer a consolidação. Consolidação é o dono do bem comprar a enfiteuse no seu próprio bem. E aí o enfiteuta sai e aí acaba a enfiteuse aqui. O nome disso é consolidação. Mas também previa o Código Antigo, ainda está valendo para as enfiteuses existentes, algo chamado pena de comisso. Na pena de comisso, se esse enfiteuta ficar 3 anos consecutivos sem pagar o foro, se ele ficar 3 anos consecutivos sem pagar o foro, ele perde a enfiteuse. Não é automático, tem que ser por via judicial, mas existe, o nome disso é pena de comisso. É uma das formas de extinguir a enfiteuse. Agora que fechamos a enfiteuse, vamos ao próximo. Direito real de superfície. Superfície. Vamos a ela, é no próximo vídeo. É isso.